é uma vitória do povo brasileiro o plano diretor. O que significa isso? Significa para onde vão os investimentos da cidade, tentando ser mais didático. Tentando ser didático, eu gosto de explicar falando o seguinte: farinha pouco, meu pirão primeiro. Todo brasileiro já ouviu essa frase, né? Essa frase, farinha pouco, meu pirão primeiro, é o que os proprietários fundiários dos centros urbanos fazem em Rio das Ostras. Eles querem todos os investimentos, todas as melhorias urbanas para as áreas centrais da cidade. E como é que eles fazem isso? Eles investem dinheiro na campanha de vereadores ligados a essa especulação imobiliária, a esses proprietários fundiários. Eles investem dinheiro num prefeito da cidade que priorize no plano diretor investimento nas áreas centrais. E a população, os mais pobres, eles nem sabem o que é plano diretor. Então, quando a Câmara estiver votando lá as emendas de qual vai ser a prioridade dos próximos 5, 10 anos de crescimento urbano da cidade, a população pobre não sabe. E o que está por trás disso? O plano diretor ele indica para onde a cidade vai crescer. Então, se o plano diretor indicar que a infraestrutura urbana vai para determinada área, os empresários que financiaram os vereadores e o prefeito, eles já compraram aqueles terrenos anteriormente. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? De forma mais didática. Eu compro vários terrenos em determinado bairro, a baixo preço de custo. Lá não tem água, não tem esgotamento, não tem saneamento, não tem nada. E aí eu financio prefeitos e vereadores para que o plano diretor faça investimentos naquela área. E aquela área que eu comprei a baixo preço, comprei um terreno por 10 mil, esse terreno vai começar a valer 100 mil depois que chegar a infraestrutura urbana. Então, é uma manipulação do dinheiro público. E como é que a gente pode mudar isso? Em vez de ser farinha pouca, meu pirão primeiro, o que devemos fazer é farinha pouca, quem precisa primeiro. Quem precisa é a população mais pobre, são os riostrenses mais pobres. Então tem que parar essa especulação fundiária que acontece aqui em Rio das Ostras e fazer investimento no local de moradia da população mais pobre. Tem que trazer a população mais pobre para ocupar aqueles espaços urbanos que têm infraestrutura e que não são utilizados, ou são utilizados somente para casa de veraneio. E é claro que isso gera um conflito. O que eu acredito muito numa frase que é só a luta muda a vida. O que eu acredito é que um vereador compromissado com a população riostrense, no dia que for votar aonde vai ser feito o investimento do plano diretor municipal, porque o plano está lá escrito, mas ele tem metas, ele tem um processo de planejamento. No dia que vai votar essas metas, que não aparecem em jornal nenhum, papel nenhum, só os vereadores saibam, se tiver um vereador compromissado com o povo, e eu acredito nesse compromisso, ele tem que convocar os moradores do Âncora para ir lá no dia da votação. Tem que convocar os moradores de cidade praiana para ir no dia da votação. Porque aí eu quero ver eles votarem esses absurdos de infraestrutura para as áreas centrais e abandonar a periferia sem infraestrutura. Eu quero ver eles votarem com 100, 200, 1.000 pessoas na Câmara. Eu quero ver eles votarem isso. Então tudo é feito, Anderson, debaixo dos panos. O que a gente precisa é de um vereador de oposição que não coma na mão dos prefeitos. O que a gente precisa é de que a população mais pobre tenha acesso à informação. Se a população soubesse, a sua água, o seu saneamento básico vai chegar se for votado na Câmara no dia X e todo mundo for para lá no dia X, eu acredito que a gente consegue aprovar a inversão desse processo, que é os investimentos públicos irem para a periferia e não para as áreas centrais, e não para beneficiar quem já tem mais de uma casa, quem especula financeiramente na cidade com propriedade fundiária urbana. Então eu acredito que tem muita coisa em jogo com relação ao plano diretor. É necessária a promoção da participação dos movimentos sociais.
É necessário que os movimentos sociais estejam presentes dentro da Câmara e presentes dentro da Prefeitura, pressionando o Poder Executivo e Legislativo a beneficiar quem precisa mais. As entidades de representação da classe trabalhadora, elas precisam participar da elaboração do plano diretor. O plano diretor, a atualização do plano diretor é uma discussão da sociedade civil, do conjunto da população, não é uma discussão exclusiva dos vereadores. Não precisa ter mestrado em planejamento urbano para saber que o investimento tem que ir para os mais pobres, porque são eles que precisam. Então, eu acredito que somente com a organização da população, com a mobilização urbana, com o povo indo para a rua protestar, com o povo lutando pelos seus direitos, nós vamos garantir a diminuição das desigualdades sociais em Rio das Ostras. O plano diretor deveria ser para diminuir a desigualdade social em Rio das Ostras. E, na verdade, o plano diretor é utilizado para enriquecer aqueles que têm várias propriedades no centro da cidade e que financiam essa elite riostrense que não tem nenhum tipo de preocupação com o povo. Então é necessário a população entender, ou você está do lado dos pobres, ou você está do lado dos ricos. Se alguém prometer que está do lado dos dois, que vai resolver os problemas dos dois, essa pessoa não tem a mínima ideia do que está falando. Ela não tem a mínima ideia de como é caro a infraestrutura urbana, como é longo o processo de investimento e como é necessário nós escolhermos prioridades daqueles que precisam mais.